Seja bem-vindo à nossa aula de Geografia Política. Nós estamos na unidade 1, estamos trabalhando os aspectos conceituais teóricos da geografia política. E na aula de hoje, especificamente, nós trataremos sobre alguns conceitos e objetivos desse campo disciplinar que é a geografia política. E para ter acesso ao material dessa aula, vá na nossa sala de aula virtual no Google Classroom, você que está matriculado comigo na disciplina de Geografia Política, e baixe os textos para leitura sobre geopolítica e geografia, sobre debate temático teórico da geografia política. Então, são dois textos que nós estamos propondo para leitura. Então, analise e participe de nossas discussões lá no fórum, na sala de aula virtual. Quando falamos em geografia política, nós remetemos, a princípio, ao Friedrich Hatzel, que foi o cientista prussiano que desenvolveu a análise primeira da relação entre o Estado e o território. A política, nas análises da geografia, ela vem a trazer o peso de uma geografia humana para os estudos da geografia moderna, que nasce priorizando os estudos dos fenômenos da natureza. Friedrich Hatzel ele chega no século XIX a desenvolver as teorias ou as leis de expansão do Estado. Então, sua obra vai marcar o início de uma trajetória bastante interessante para a geografia do ponto de vista da relação que a política tem no desenvolvimento do espaço geográfico. Então, daí nós temos, a princípio, uma ideia clara do que vem a ser a geografia política e o que nós chamamos também de geopolítica. Vamos entender um pouco da diferenciação dessas duas terminologias dentro da disciplina. Então, a geografia política, após Friedrich Hatzel, vai perseguir uma ruptura, necessariamente, vinculada à ideia de que essa disciplina ou esse campo disciplinar estuda somente a relação do Estado Nacional com o espaço geográfico. Então, aqui nós temos uma tentativa, após Hatzel, a escola hatzeliana, de romper com essa visão centralista e unitária do Estado Nacional. Então, nós temos um esforço de ampliação da geografia política enquanto campo disciplinar. Temos aqui, ao mesmo tempo em que defende uma agenda política das minorias sociais, como sendo um tópico, uma análise a ser priorizada nos estudos de geografia política, nós temos uma formatação dessa disciplina e sua própria diferenciação entre o que seria uma geografia política, uma geografia voltada para a análise de uma política mais de relações internacionais. No caso, seria dado o nome de geopolítica. Quando falamos em ordenamento social, falamos de como as instituições públicas, constituídas durante o período, os séculos dos governos republicanos, democráticos, sabemos que todas as instituições políticas dentro de um território, elas não poderiam ser estruturadas sem o fortalecimento da capacidade normatizadora do Estado. Então, o Estado seria, portanto, a organização em escala maior ou
até supralocal, para determinar as instituições, as regras que regem, né, as instituições públicas, no sentido de suas funções, suas limitações, bem como suas atribuições diante de determinadas responsabilidades. Temos aí, por exemplo, os ministérios, as autarquias, prefeituras. Então, tudo isso, né, é de fato um rearranjo proveniente da capacidade normatizadora e regulamentadora do Estado. A geografia política, ou a geografia do Estado, por assim dizer, ela foi também sendo enriquecida por várias teorias sociológicas, certo? Voltadas para a análise da globalização. Então, a geografia que interessa aos estudos da geografia política é exatamente aquela que vai hoje, sobretudo hoje, entender a manifestação, né, de um antinacionalismo, ou seja, aqueles movimentos que tendem a fragmentar a integração e a unidade territorial de um Estado. Temos, então, as teorias, né, do internacionalismo, que vai colocar agora um peso fundamental para os estudos da geografia política e da geopolítica. Então, temos outros temas também, como o discurso neoliberal das fronteiras abertas, que vai, de fato, né, por muitos autores, sugerir uma espécie de desterritorialização, como sendo a eliminação dos limites ou das barreiras territoriais. Então, os novos processos, no início e, sobretudo, no final da segunda metade do século XX, vai dar um peso muito importante à discussão da geografia política no debate científico. Temos aqui a perspectiva também de análise que faz uma correlação, né, com os estudos da geografia política, que é a geografia econômica. Certo? A geografia econômica ela também vai estudar as relações comerciais, que vai ser tópico importantíssimo de uma geopolítica e de uma geografia política. Daí surgem alguns estudos que vai ser endereçados à análise do centro e da periferia, dos países, das relações e até mesmo dos territórios, das unidades que fazem parte, né, da nação, a discussão entre o local e o global, os espaços que estão no centro ou na periferia de uma dinâmica econômica, ou de fluxos, né, de informações e de capital. Tudo isso vai também ser tópicos de estudos de geografia política e geopolítica. Alguns autores foram importantíssimos, né, na análise de uma geografia política na segunda metade do século XX. Por exemplo, temos aqui a ideia posta por alguns autores de que, na perspectiva da geografia política, qualquer fenômeno político com manifesta dimensão espacial, ou seja, uma campanha presidencial, uma campanha para governador, ou até mesmo a política de uma empresa que está sendo articulada no território nacional. Tudo isso é objeto de estudo da geografia política. Então, se esse fenômeno ele manifesta
esse fenômeno político manifesta uma dimensão espacial, ou seja, é possível de entender a sua origem e o seu crescimento pela sua manifestação espacial, aí sim tem um objeto para a geografia política. Então, temos aqui grandes personagens da geografia contemporânea que vão dar a tônica de um debate mais sofisticado, né, no século XX, da geografia política. O primeiro deles aqui, o geógrafo francês Paul Claval, lança uma obra de geografia política, de geopolítica formidável. Recomendo a todos a obra Espaço e Poder. Nessa obra, o Paul Claval vai discutir as geometrias do poder, as faces do poder no espaço geográfico, como o poder ele se desenvolve a nível territorial, a nível dos micropoderes. E aqui ele vai trazer uma análise muito interessante sobre como o espaço ele é fundamental para a ampliação do poder, seja ele de um chefe de Estado, seja ele de uma empresa. Então, essa relação é indissociável na obra do Paul Claval. Quem puder, adquira essa obra aqui fantástica do professor Paul Claval. Ele lançou essa obra na década de 70. Então, vocês vão poder ter essa obra aí online, em PDF. Alguns sites já disponibilizam, até mesmo impresso em algumas livrarias. O segundo autor aqui mencionado será o Claude Hafestad. Na minha opinião, ele vai lançar a obra mais completa do ponto de vista epistemológico da geografia, de como estudar a relação entre a política e o espaço, que é a sua grande obra Por uma Geografia do Poder. Essas obras, especificamente, vai tratar sobre a geografia política, considerando os territórios, como eles são formados, de como eles são articulados, certo? Como, especificamente, né, o Claude Hafestad vai ler o design do território a partir dos nós, das redes, das tessituras. Ele vai mostrar como um poder ele é apresentado no espaço geográfico. E quando falamos em poder, né, nós temos já de cara uma relação direta com o que nós conhecemos por política. Porque são termos correlatos, certo? Política e poder são conceitos que são trazidos nas obras desses autores como sinônimos, como termos análogos. Então, portanto, nós temos uma grande e vasta obra na geografia voltada para o estudo de uma geografia política, dentro, né, de diversos discursos, seja do Claude Hafestad, Geografia por uma Geografia do Poder, seja de Paul Claval, Espaço e Poder. Certo? São obras clássicas, todo geógrafo deve ler. Todo geógrafo interessado em geopolítica não pode deixar de ler esses clássicos. Certo? Então, temos aqui que esses autores, uma particularidade, né, da obra dos autores, é que eles têm tentado, desde então, mesclar um método funcionalista, certo? Nós chamamos
o método funcionalista da matriz liberal de Clavall com criticismo da matriz marxista, certo, de Rafestin. Então, observamos que a noção de poder trazido por Claude Rafestin advém do Michel Foucault. Nós temos aí uma ideia mais ampla e procura ampliar a ideia do poder para além da visão economicista do marxismo. Então, por isso que é muito importante ler essas obras do ponto de vista metodológico, de uma análise para além da visão marxista. Então, a partir da discussão, né, do que vem a ser a geopolítica, a geografia política, como sendo estudos que consideram a relação entre o espaço e poder, nós vamos adentrar agora a uma discussão de como pensar a geografia política no século XXI. Esse aqui é o nosso segundo texto. Nós vamos trabalhar o debate temático e teórico da geografia política. Então, aqui nós começamos fazendo análise, né, da geografia política como uma disciplina acadêmica, ou um campo disciplinar da geografia acadêmica. Então, quando você fala em geografia política, geografia econômica, geografia agrária, você está fazendo referência a campos de estudos da geografia, ou campos disciplinares da geografia. Então, desde a origem, vamos dizer, da geografia enquanto ciência, ela tem trabalhado para compreender a produção e a organização, bem como a diferenciação do espaço. Daí nós vemos uma perspectiva que vai tanto da geografia física quanto da geografia humana. Então, seja na produção, na organização e diferenciação do espaço físico, natural, seja na própria diferenciação de um espaço urbano, que nós chamamos de segunda natureza. Aqui nós temos aqui uma discussão em volta de alguns problemas que vai fazer emergir mais de forma clara, né, claramente, qual é o campo de interesse da geografia política dentro, né, dessa produção, organização e diferenciação do espaço. Então, entre os temas, nós temos, como eu falei anteriormente, a imersão ou surgimento de problemas relacionados entre a política e o território. Então, isso aqui sempre foi um dilema desde que nós conhecemos a construção das civilizações, através de guerras, através de tratados políticos, através da constituição de povos, territórios. A ideia ou a relação entre política e território existe. Então, a constituição das civilizações, dos impérios, de reinos, tudo vem pautado na relação entre política e território. E isso mostra que a produção do espaço, né, envolve questões de conflitos de interesses. Obviamente, pois trata-se de forças opostas. Então, a política e o território, necessariamente, ele é formado por forças opostas, que, na verdade,
surgem das relações sociais. E essas relações sociais elas vão se materializar em disputas territoriais, certo? Seja, por exemplo, o que acontece no Oriente Médio, seja o que aconteceu no período da fragmentação das ex-repúblicas socialistas soviéticas. Então, temos aqui esses tópicos aqui como sendo os temas que são privilegiados pela geografia política. A relação político-território, as relações sociais conflitivas que geram disputas territoriais, seja as tensões e arranjos que vai definir esse campo de análise que é a geografia política, certo? Então, a política, ela traz, né, a ideia, entre tantas, né, que um governo deverá dominar e controlar. Quando você fala no termo controlar, significa você trabalhar com forças assimétricas, forças opostas, que estão em constante conflito. Então, a relação da geografia política, né, com esses temas vão se aprofundando cada vez mais. Vamos adiante aqui. Então, observando toda essa discussão, podemos indicar que é na relação entre a política, certo? Considerado aqui como a expressão e modo de controle dos conflitos sociais, e o território, que é a base e muitas vezes objeto desse conflito. Então, quando falamos em política em território, a princípio você está entendendo, ou podemos entender, que se trata do modo ou das forças de controle dos conflitos sociais que se dão necessariamente sobre uma superfície, e essa superfície ela é palco, ela é objeto desse campo de tensões. E ele é o território. O território, ele se apresenta em diferentes escalas, regionais, locais, nacionais, globais. Então, a busca pelo controle, ou pela hegemonia, ou pelo estabelecimento de uma força assimétrica, então, vai gerar o que nós chamamos de disputas de controle, ou que nós chamamos anteriormente de tensões e arranjos, que acontecem necessariamente quando essas tensões, esses arranjos, né, estão sendo articulados numa base territorial. Em todo caso, de todo modo, a geografia política pode ser compreendida em uma aproximação conceitual. Primeira, ela pode ser entendida como um conjunto de ideias políticas ou acadêmicas. Quando falamos em conjunto de ideias políticas e acadêmicas, nós falamos que os autores de uma geografia política, certo? Não advém somente da academia. Ela vem também de estadistas, certo? E intelectuais. Então,
Aqui, observa-se que essas ideias, quando fazem relação entre geografia e política, trata-se necessariamente de uma geografia política, certo? Então, qualquer ideia de estadista ou de intelectuais que faça relações diretas de análise entre a geografia com a, a prática política, ou vice-versa, você tem uma geografia política sendo desenvolvida. Então, tudo isso vai surgir, basicamente e efetivamente, de fatos políticos em diferentes momentos na história, podemos analisar. Isso sempre baseado numa reflexão teórico-conceitual. No caso, nós temos aí a perspectiva das ideias, né, dos intelectuais, como Claude Hafestad e Paul Claval, ou o próprio Friedrich Hatzel, sobre as leis de crescimento do Estado, a relação entre espaço e poder, né, de Claval, e até mesmo a ideia de tessitura, nós e redes, do Claude Hafestad, para ler como a política ela é articulada no espaço geográfico, em um território. Então, temos uma delimitação mais clara agora do que seria geografia política, certo? Então, quando você fala, professor, existe a diferença entre uma geografia política e uma geopolítica? Tem. Do ponto de vista metodológico, sim. Qual seria ela? Veja só, ao contrário da geografia política, né, que envolve basicamente todo o estudo que trate sobre a relação entre a geografia e a política, seja a análise macro-micro, a geopolítica, enquanto campo disciplinar ou estudo geopolítico, temos dois condicionantes, certo? Para entender qual seria o seu objeto. Então, temos aqui a ideia de que a geopolítica ela vai estudar as unidades político-territoriais que configura um sistema internacional. Então, quando nós falamos de geopolítica, nós falamos das relações políticas entre nações, países. Então, nós temos aí uma perspectiva de geografia política, no caso a geopolítica, que é uma vertente da geografia política, que vai estudar os condicionantes, veja só, condicionantes geográficos, certo? Que são utilizados na complexa equação para a distribuição ou reafirmação do poder no sistema internacional. Observe que a escala de análise da geopolítica é o sistema internacional. Seja um bloco internacional, seja uma relação bilateral dos países. Nós temos, enfim, aspirações metodológicas diferentes. A geopolítica, ela é um tópico da geografia política.
Portanto, vai ser uma área bastante estudada, principalmente nos cursos de relações internacionais. Os métodos, temos aqui um método utilizados pela geografia, a geopolítica, que é o método geohistórico, certo? Que vai se interessar o quê? Pela gênese e formação socioterritorial de um país. Para você estudar, por exemplo, os conflitos que existem ou as disputas de poder territorial entre dois países, ou que existe um bloco de países, o método geohistórico ele vai fazer ênfase nas condições geográficas presentes na formação, certo, socioterritorial desse país. Então, aqui, o método geohistórico é muito importante para compreendermos como se origina ou como se originou determinado conflito. O segundo é desvelar as formas de inserção dessa unidade político-territorial. Ou seja, é você entender como esse país está inserido nas estruturas internacionais de poder. Por exemplo, se esse país faz parte de um bloco econômico, qual é a relação política ou o seu poder de comercializar, de estabelecer regras, de determinar a criação de leis. Tudo isso vai mostrar, né, no caso, as estruturas internacionais de poder, de como esse país se mantém diante de vários outros que estão em constante relação. Aqui a geopolítica ela tem essa finalidade, certo? Diferentemente, né, da geografia política, que ela vai muitas vezes se interessar num campo de estudo, né, voltado para as estruturas e rearranjo do poder, muitas vezes dentro de um país, dentro de um território nacional especificamente, como veremos adiante. Voltando aqui para a nossa análise da geografia política, nós iremos mais adiante aqui entender, né, que o termo político, como nós estamos tratando, né, seja do ponto de vista sociológico, geográfico, filosófico, ele mantém uma fluidez bastante significativa, porque a política ela entra em diversos campos disciplinares e ela é trabalhada de forma metodológica e conceitual diferentemente, apesar de ter uma linha comum, mas ela sempre vai ter um olhar diferenciado. Então, é por isso que é muito difícil nós entendermos o seu real sentido, uma vez que a palavra ela vai ganhando novas significações, vai ganhando novas ressignificações, e isso vai, muitas vezes, deixar ainda mais complexo a análise de desdobramentos políticos ao redor do mundo. Então, nós temos aí marcos teóricos que vão ser utilizados para manter uma linha mais direcionada do que vinha a ser política. Aí os marcos teóricos, como nós conhecemos na literatura, existem vários marcos teóricos, desde Sun Tzu, A Arte da Guerra,
a Montesquieu, certo? Que vai também ser um autor que vai trazer muito fortemente o teor político para uma análise das ciências sociais. Veja só, aqui nós observamos que, sobretudo hoje, né, a geografia ela ganha sentido tendo em vista a intensificação das relações capitalistas, de comércio, de comunicação. Então, temos no final do século XIX a geografia política sendo direcionada à explicação da vida política. Quando falamos em vida política, nós estamos tratando aqui de uma disciplina ou de um campo disciplinar que estava sendo trabalhado do ponto de vista da reafirmação do poder estatal, ou seja, o Estado enquanto agente de domínio e de controle social. Daqui nós temos alguns filósofos que vão ser importantíssimos aqui para subsidiar uma análise da geografia política, enquanto disciplina que vai estudar aí a explicação da vida política, de como essa vida política ela se rebate no território. Como, por exemplo, né, a ideia em que ele, o Montesquieu, vai trabalhando para tentar explicar que a vida política, ou seja, a fluidez da vida política, estava diretamente relacionada ou assentada em fatores estáveis, certo? Como é o caso do meio físico. O que ele quis dizer com isso? Montesquieu foi um dos primeiros filósofos a trabalhar ou a se dedicar à análise de que a política ela vai ser condicionada a determinados recursos naturais que o meio físico oferece, ou até mesmo as suas barreiras e impossibilidades impostas, né, por essa natureza. Então, o meio físico, o meio natural, vai ser, na visão de Montesquieu, fatores ou argumentos eloquentes para se estudar, né, até onde pode ir ou não o poder ou a vida política, assim, por assim dizer. Então, ele começa a fazer a correlação da distribuição de continentes, oceanos, cadeias de montanhas, rios, climas, e como, né, toda esses fatores naturais, ou essa gama de fatores naturais, afetava o modo pelo qual a humanidade dividia o mundo, certo? Seja em estados e impérios. Então, observando como essas unidades competiam em si por poder e influência. Então, ele fazia uma relação direta entre a estabilidade desses meios, ou desses fatores naturais, com ou fazia a relação, ou tentava fazer, né, a explicação de como esses afetavam a humanidade, no sentido de divisão política ou político-administrativa, de conquista de novos territórios, de vantagem estratégica de uma nação para com a outra. Então,
nós temos uma das primeiras discussões da geografia política. Ainda não denominada como geografia política, mas nós observamos que essas teorias elas vão fundamentar muito do que o próprio Friedrich Ratzel trabalhou nas leis de expansão do Estado. Então, essa expressão era pouco utilizada, né? Aqui identifica-se que a expressão geografia política foi pela primeira vez, né, registrada em 1750 pelo filósofo Turgot, numa obra conhecida como Teoria de Geografia Política, escrito enquanto ainda era estudante. O que ele apresentou nessa teoria? Né? Que foi pela primeira vez, né, a que trouxe o termo geografia política. Então, ele apresentou essa teoria nessa obra como sendo uma teoria, né, geografia política, como sendo uma teoria do tratado de governo. Então, uma perspectiva mais teórica de formalizar a intersecção do que seria a política e a geografia. Então, segundo o autor, ele foi influenciado, o Turgot, pelo livro, clássico livro Espírito das Leis, de Montesquieu. É o livro 4, né, o Espírito das Leis. Então, aqui vai mostrar pela primeira vez como os fatores, né, geográficos da política acontece ou antecede a participação até mesmo das ações políticas, ou seja, como esses fatores eles vão ser os elementos primeiros a serem considerados para o desenvolvimento da conquista de um território ou até mesmo de uma política. Então isso aqui vai, de certa forma, subsidiar, obviamente, as discussões de uma geografia moderna, que nós conhecemos lá em Friedrich Ratzel, certo? Então temos aqui uma percepção moderna da geografia política, que foi consolidada, né, no final do século XIX, a partir da institucionalização de uma geografia política científica, propriamente dita, que era, nessa época, uma subdisciplina formal na Alemanha, a partir dos estudos, né, do grande Friedrich Ratzel. Aqui, o Espírito das Leis de Montesquieu apareceu, né, como sendo a primeira teoria, a primeira discussão sobre um determinismo, um certo determinismo natural, certo? Mas para o geógrafo Friedrich Ratzel, ele trabalhou uma concepção de determinismo, né, como muitos falam, muito menos atenuante do que parece ser. Ao bem da verdade, né, a bem da verdade, Ratzel, ele observou em suas análises que o espaço geográfico ele influenciaria o crescimento e o desenvolvimento do Estado. Não necessariamente ele trabalhou uma espécie de determinismo como sendo
um colorário, um axioma em suas teorias. Ao contrário, ele estabelece a discussão primeira sobre as condições do ser humano para superar essa adversidade natural do espaço. Então, aqui, numa obra, então, em sua obra, segundo o qual, né, certos povos tinham maior capacidade de ordenar as paisagens e de valorizar os recursos naturais e de fortalecer a partir do seu próprio enraizamento no território, né, as suas bases de sobrevivência. Então, como nós sabemos, ou para quem não sabe, Hatzel ele faz menção ao modelo ou a referência de ciência que havia na época. Nós temos aí as leis da física como sendo uma grande referência para o desenvolvimento de uma geografia moderna, mas também temos a biologia, principalmente, né, o que foi desenvolvido por Charles Darwin na sua obra A Evolução das Espécies, como sendo um referencial para que Hatzel desenvolva sua ideia de Estado. Então, sua ideia de Estado foi fortemente inspirada na biologia. Então, quando ele fala ou trata do Estado como um organismo vivo, ele claramente faz uma relação anatômica, de uma anatomia comparada, por assim dizer, com as próprias engrenagens do território, ou seja, como órgãos que, se não houver articulação, se não tiver integração, esse sistema pode entrar em colapso e chegar a falecer. Então, o Estado ele é observado com algumas categorias próprias da biologia. Então, a disputa por território e o fortalecimento do Estado vai ser, de fato, lido, né, do ponto de vista mais biológico. Então, temos aí as ideias, né, sobre o controle e a dominação dos estados, né, que vai acontecer de forma bastante categórica no início do século XX, na primeira metade especificamente. Então, temos aí as primeiras décadas do século XX, que vai ser fundamental para o desenvolvimento teórico-metodológico de uma geografia política. Então, após a Primeira Guerra Mundial, os geógrafos e o conhecimento que foi produzido, então, foi muito importante para ajudar a traçar as novas fronteiras da Europa. Na Segunda Guerra Mundial, né, nós sabemos que ainda mais. Temos aí a escola de geopolítica alemã, inspirada por alguns elaboradores, por Hatzel, né, por muitos é considerado como uma teoria que vai justificar o expansionismo do Estado alemão, do Terceiro Reich, lá na Alemanha nazista, em 1939. Então, muitos observam ser essas teorias, né, um fundamento científico largamente ou amplamente difundido para o desdobramento, né, da política expansionista nazista, fascista, como também, né, do Japão, que produziu, né, no caso do nazismo, né, o genocídio, o chamado Holocausto Judeu, e que vai, de certa forma, trazer à tona, né, a discussão sobre essa categoria
de geografia política, essa categoria determinista, essa categoria expansionista. Então temos aqui uma espécie de ostracismo que vai acontecer após esses eventos, né, no caso da geografia política, que muitas vezes ficou sendo estigmatizada, né, dada a relação que fizeram dela com o nazismo e fascismo. Então, por exemplo, seus temas tradicionais, como fronteiras, minorias, territórios e estados, passam a ser tratados num empirismo despolitizado, que vai ser, de certa forma, liberto, vamos dizer, ou até mesmo esvaziado das ambições teóricas anteriores. Então, temos alguns fatos importantes a ser destacados, certo? Vamos andar aqui um pouquinho. Aí temos a revolução ou a renovação de um debate temático e teórico da geografia política. Então, temos aqui alguns eventos mundiais que vão ser determinantes para a renovação ou reavivamento desse debate, que vai ser o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, certo? Posteriormente, a desagregação ou a dissolução das ex-repúblicas socialistas soviéticas e outras coisas mais, né? Desde o fim da guerra, desagregação da União Soviética, a globalização, disputas de minorias por território, das fronteiras nacionais, a expansão e fortalecimento da democracia representativa. Tudo isso aqui são tópicos e temas que vai dar o teor da renovação do quadro teórico ou do temário, ou seja, dos temas e do aspecto teórico da geografia política, que estava, né, após a Segunda Guerra Mundial, amortecido, estava mais inerte. Então, todos esses eventos mundiais vão trazer de volta a importância da geografia política para o discurso científico, como também dos governos. Aqui nós temos a ampliação também das áreas de interesse, né? A dimensão do fenômeno do estudo da geografia política, que vai envolver novos temas, foco, né, novos temas, novas escalas, seja do regional ao local, ao global. Nós temos aí a ampliação, né, dessas escalas e a diversificação das escalas. Então, os novos suportes teóricos e metodológicos também, vamos lá, vai dar suporte à análise, né, de inspiração puramente marxista, por exemplo, a identificar a incorporação na geografia política dos estudos sobre geografia eleitoral, da economia política, né, que é uma categoria trabalhada nas ideias de Marx. Então, também essas temáticas vão ser incorporadas no estudo da geografia política, né, para trabalhar o método da geografia política. Outra questão importante para entendermos aqui a renovação, né, da disciplina. Vamos lá. Outra questão que vai ser importante vai ser a discussão sobre a opção por uma variedade ou diversidade de temas e de métodos. Ou, né, no caso,
proposição de um método único para abordar vários temas. Então, isso também vai mover a geografia política, certo? Vai dar uma tônica de renovação, a busca por temas e métodos. Então, a questão não é nova, isso aqui já vem de muito tempo. Temos aqui o que ficou para trás, né, em termos de análise metodológica, que foi o determinismo da natureza. Então, isso, ficando para trás, veio outras questões importantes que vai ser incorporadas às novas análises espaciais da geografia política. Então, quais serão elas? Teorias da localização, aí temos a teoria dos espaços centrais, ou a teoria das localidades centrais de Christaller, que vai ser um dos marcos bem interessante na promulgação, assim, ou até mesmo da proposição de novos modelos de análise para ser incorporados a uma geografia política. A questão das teorias das localizações centrais, ou até mesmo dos fluxos centrais, por assim dizer. Então, temos os modelos da ciência política, certo? Que vão ser incorporados, seja de entender um sistema político através de uma ideia de liberalismo econômico, uma ideia de neoliberalismo econômico, ou até mesmo uma ideia de doutrinas, por assim dizer, coletivas, né? Ou de maximização do poder do Estado, ou socialista, por assim dizer. Então, temos aqui os questionamentos, né, que foram feitos de forma muito pesada sobre os fundamentos históricos, né, de Friedrich Hatzel, e vai estimular, né, um debate mais voltado para a ideia das relações capitalistas entre os Estados-nações. Então, temos várias outras abordagens teóricas, metodológicas, dos modelos que foram sendo também incorporados. Temos aí a economia política de Marx, temos as teorias da ação individual e coletiva. Podemos também fazer menção à escola austríaca de economia de Ludwig Mises, que vai ser também uma contraposição à perspectiva de uma geografia política que visa analisar, o objetivo analisar a ação do Estado mediante a valorização das empresas, ou seja, o Estado serve basicamente ao propósito de regulamentar e oferecer um plano de ação favorável ao crescimento das empresas. Então, no final, ou na realidade, quando nós observamos a geografia política, ela sempre vai responder a uma necessidade ou à necessidade acadêmica de marcos metodológicos claros. Então, no caso, a geografia política, ela vai se valer de diversas teorias para fundamentar
a relação entre a política e o espaço, ou como o poder governamental se exerce ou se vale, ou é exercido ou é válido a partir de uma base territorial. Então, temos aqui várias discussões que vão sendo traçadas. Vamos correr aqui um pouco em nossa análise. Um ponto aqui importante a ser destacado. Vamos aqui nesse parágrafo. Vou destacar aqui. A relação entre geografia e política em diferentes estados tinha a preocupação de enunciá-las de modo preciso. Então, o que acontece? Temos aqui a ideia geral do Jean Goldman. A ideia geral seria de que a relação mais básica entre a geografia e a política, as decisões do Estado, ou as suas estratégias de domínio, seria a recorrência do que o Goldman chamou de resistência, ou sistemas, no caso, de movimento, e sistemas de resistência ao movimento. Então, aqui volta mais uma vez a relação conflituosa e de tensões que nós observamos nas análises, né, que envolvem a geografia política. Sem a contradição, sem a oposição, basicamente a política ela deixa de ser sentido, né? Deixa o seu sentido esvaziado, por assim dizer. Porque política é basicamente uma ideia de sistemas de movimento e de sistemas de resistência ao movimento, de oposição. Falamos de política, temos a questão da circulação no espaço, que vai ser muito utilizado para análise da circulação de pessoas, mercadorias, a forma com que os países boicotam ou promovem até mesmo os embargos econômicos para a circulação desse capital de produtos, né, em outros países. Então, movimento, né, sistema de movimento e sistema de resistência ao movimento seria uma perspectiva de análise da geografia política em Goldman. Então, temos aqui uma discussão muito detalhada sobre o seu pensamento, certo? Temos debates interessantes que envolvem, né, ideias diferentes que vão sendo construídas dentro da própria disciplina, certo? Através de autores que trabalham categorias, como, por exemplo, a questão do caráter economicamente reducionista e funcionalista, que vai entender, segundo essa concepção, os fenômenos da geografia política a partir. Isso porque a disciplina estava sendo direcionada por alguns autores no campo disciplinar da geografia política ao entendimento
aqui, basicamente, dos conflitos territoriais que envolvia, vou só puxar aqui, a análise entre o centro, a periferia e a semiperiferia. No caso, era produzida pela economia capitalista mundial. Então, aqui nós temos um caráter reducionista, né, por alguns, certo? E funcionalista, que jogava os temas ou o campo de análise numa seara muito limitada, frente às complexas escalas de fenômenos da geografia política, do que a geografia política poderia analisar, certo? Então, nós temos várias outras perspectivas, né? Por exemplo, o que se entende por poder? Quando nós falamos aqui a relação entre política e poder, são sinônimos, né? Então, nós temos aqui que muito do que se trabalhou, ou do que se trabalhava, na relação ou no entendimento do que seria a política, vinha muito daquilo que foi consagrado como sendo um método mais, vamos dizer assim, mais coerente, segundo alguns autores, para se estudar o poder, que era o método marxista conhecido como materialismo histórico, ou método materialista dialético, ou método histórico dialético. Então, aqui existe um peso muito grande, uma análise economicista muito grande, que não leva em consideração fatores fundamentais para se compreender as relações entre a política e o espaço, como, por exemplo, os aspectos culturais, pessoal. Isso aí seria minimizado nos estudos sobre a economia política dos estados ou de análise do prestígio, né, da relação entre os estados. Então, suprimindo essa importante variável, que é a questão cultural, nós teríamos aqui temas como globalização sendo até mesmo mal explicado. Então, a geografia política ela vai ampliar suas análises quando se refere, né, ao processo de globalização, uma vez que as culturas locais e as resistências locais vão se contrapor a uma ideia de globalização. Então, aqui nós temos um montante de proposições, ou uma dezena de proposições conceituais, que vão fazer sentido a partir do surgimento ou do desencadeamento de conflitos no mundo contemporâneo. Então, no primeiro momento, né, ou se no primeiro momento esconde-se uma geografia política envergonhada, né, para aqueles que adotaram o paradigma do materialismo histórico, renasce uma geografia política também que vai negar ou que nega qualquer fundamento explicativo às instituições políticas e ao Estado-nação e, contraditoriamente, são valorizadas nas análises
as condições do seu enfraquecimento ou mesmo do seu fim. Então, no momento em que, por muitos teóricos, o Estado era aquele ente com um poder absoluto ou com um poder praticamente inesgotável ou insuperável, os fenômenos da globalização vai trazer questionamentos importantes sobre as instituições políticas do Estado-nação. Por exemplo, a influência e as trocas comerciais, né, vai questionar a perda da soberania, a impermeabilidade das suas fronteiras, considerando as conexões informacionais, a desnacionalização do capital, por exemplo, a abertura das economias para capital estrangeiro, fortalecimento dos novos atores supranacionais, como, por exemplo, a ONU, órgãos ou grupos internacionais ou órgãos supranacionais, como o Banco Mundial, o Banco Europeu, o Mercosul, certo? Aí, desde grandes corporações e organizações internacionais de regulação, certo? Principalmente aqueles países que fazem parte de blocos. Então, tudo isso vai colocar questionamentos importantes, né, naquilo que muitos consideravam ser uma análise já consumada. O Estado, por excelência, ele é um órgão, ou é uma instituição, ou um poder, por assim dizer, incapaz, ou, vamos dizer assim, insuperável do ponto de vista de seu desaparecimento enquanto poder. Aqui, perda da soberania, permeabilidade das fronteiras, fortalecimento dos atores supranacionais, perda da sua centralidade política, tudo isso vem colocar à tona um novo debate na geografia política, considerando o enfraquecimento do Estado Nacional. Aí tem também a questão dos eventos que ocorreram, por exemplo, os eventos terroristas, que vão, de certa forma, mostrar até que ponto grandes potências estão seguras ou são capazes de deter ataques, como foi o caso do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, certo? A guerra imposta após esse ataque por George Washington, ou no caso do George W. Bush, ao Iraque, com a queda do Saddam Hussein, certo? Então, temos aí a guerra cultural sendo imposta e sendo tema importante para ser levado em conta, não apenas pelos intelectuais, mas sobretudo pelos grandes estadistas, entendeu? Isso aqui temos uma sociedade, como diz lá o sociólogo e escritor espanhol Manuel Castells, a sociedade hoje é uma sociedade em rede, uma sociedade que está conectada, onde a economia, a cultura, as mercadorias, o próprio capital está estruturado ou se dinamiza, sobretudo hoje, pelas
redes, ou seja, está organizado em redes. Com isso também, não somente a capital, mas os terroristas, ou seja, tudo hoje está sendo organizado de forma reticular. Então, temos aqui uma sociedade totalmente diferente da que víamos há 100 anos atrás. Então, mas aqui, temos aqui as relações entre o território e o conflito do campo da geografia política. Nós iremos trabalhar depois. Nós iremos terminar aqui nossa aula mostrando um pouco dos temas, né, ou dos tópicos que foram importantíssimos para a renovação, tanto metodológica como teórica, da geografia política no século XX. A queda do Muro de Berlim, em 1989, vai marcar essa nova fase de interesse dos estudos geopolíticos no campo das relações internacionais. Então, aqui nós temos alguns eventos que vai marcar, por exemplo, a retomada e a força das análises geopolíticas. Bom, aqui alguns eventos importantes. Nós temos duas imagens que vai retratar a Alemanha na década de 1960. Temos aqui a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental, que foram, na verdade, zonas delimitadas dentro da capital alemã, Berlim, sobre o pretexto de imposição ou de conflito entre o sistema de governo político-ideológico capitalista e um sistema de governo político-ideológico socialista. Temos aqui a imagem, né, da vista oeste de Berlim, parte ocidental, por assim dizer, aonde temos uma clara definição, né, de que existia ali uma fronteira, um espaço sobre poder e domínio do mundo ocidental, do mundo capitalista, ou do que nós chamamos do grande ator da época, né, da Guerra Fria, os grandes atores sociais, políticos, econômicos. Do lado oeste, ocidental, os Estados Unidos, do lado leste, oriental, União Soviética. Então, uma vez implantado o muro de Berlim, o líder da Alemanha Oriental, Erich Honecker, assumiu a responsabilidade pelo muro, e disse que esse símbolo de segregação político-ideológica iria durar mais de um século, caso fosse necessário. Então, como nós vimos, né, o colapso do sistema soviético fez com que o muro viesse abaixo. Então, em 1989, começou a dissolução da União Soviética. Então, é chamado Mikhail Gorbachev para implementar as reformas sociais. Então, aqui estava começando, né, um efeito cascata de quebra do sistema. Primeiramente, foi liberado entre as repúblicas socialistas soviéticas a Hungria, né,
e eleições livres na Polônia, que estava sob a influência da União Soviética. Então, aqui nós temos um novo desenho da geografia política sendo formado, sendo delimitado, delineado na última década do século XX. Certo? Então, temos aqui uma debandada, né, de pessoas para o lado ocidental, já existia de forma clandestina e se foi só ampliando após a queda do Muro de Berlim. Então, não somente a Polônia e a Hungria, mas também teve a Áustria, que vai reivindicar cidadania, né? Os austríacos vão reivindicar cidadania na Alemanha Ocidental também. Então temos aí alemães buscando refúgio, né, nas embaixadas da Alemanha Ocidental, ou seja, países ainda que sofreram ainda para tentar se livrar do que se restou do governo socialista. Então, nós temos aqui a imagem das conversas da mesa redonda, aqui a mesa do parlamento lá em Varsóvia, certo? Que elegeram reformas políticas na Polônia. Observa aqui a reunião de estadistas do governo, né, do governo polonês. Então, aqui é para quebra da ditadura comunista, que já por anos imperava na Polônia. Bom, aqui é uma fotografia histórica do Muro de Berlim, aqui na parte ocidental do muro, que é um desenho de grafite fazendo uma sátira à relação ou às políticas reformistas de Mikhail Gorbachev, beijando aqui, né, o Honeck, o líder soviético, que estava também trabalhando por reformas políticas e administrativas aqui na União Soviética após a queda do Muro de Berlim. Então, a Hungria foi o primeiro país do Pacto de Varsóvia a abrir as fronteiras para o Ocidente. Então, só lembrando, para muitos que ainda, ou que não lembram, né, que ainda não estudaram profundamente, o Pacto de Varsóvia foi um acordo militar que foi formado em 1955, que estabeleceu a aliança entre os países socialistas do leste europeu. Aí vinha Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia. Então foi o primeiro país, no caso, a Hungria, pertencente a esse pacto, a abrir as fronteiras para o Ocidente. Certo? Então, centenas de alemães orientais em férias em seu vizinho socialista aproveitaram a oportunidade para fugir da Áustria para a Alemanha Ocidental. Todo mundo queria sair do lado oriental em função da opressão, da falta de alimentos, a falta, no caso da livre expressão dos direitos políticos. Então, tudo isso suprimia e favorecia, né, essa migração em massa. Essa foto aqui mostra em 1989, véspera, né, dos 40 anos da Alemanha Oriental, jovens, como vocês podem ver aqui, ó, vários jovens, membros jovens, com velas,
uma demonstração aqui de lealdade. Então aqui mostra alguns jovens que eram a favor do regime comunista, do Partido Comunista, né? Mostrando apoio aí ao regime. Então, como nós sabemos, a geopolítica ela trabalha, ou a geografia política, com o estudo dos fenômenos que eventualmente, né, ou diretamente está relacionado ao conflito de grupos. Então temos aqui a população, parte da população apoiando o regime e outros, né, basicamente fazendo oposição. Temos aqui outras jovens, né, que fazendo um acampamento aqui na igreja. Aqui são jovens contra o regime, certo? Temos aqui, nessa foto aqui, líderes do Pacto de Varsóvia. Então, estão enfrentando aqui multidões furiosas frente ao palácio de Gorby. Entendeu? Aqui, em 1989, já era vista em toda a Alemanha Oriental movimentos separatistas e movimentos contra o regime, certo? Temos aqui outra foto de jovens contra, né, autoridades e contra membros do Partido Soviético, né, a polícia especificamente. Então a polícia aqui nessa foto está reagindo violentamente contra os jovens que estão se rebelando contra o sistema. Essa foto aqui é interessante. Essa foto aqui mostra moradores, né? Uma moradora especificamente aqui do lado da Berlim Oriental, de frente para uma imagem de Mikhail Gorbachev, colocando ele aqui como salvador, né? Como aquele que vai implementar reformas após a queda do muro. E assim você vê esse quadro aqui, desmonte da União Soviética, a abertura da Berlim Oriental, a dissolução das repúblicas socialistas soviéticas, como o grande evento geopolítico que vai agora dar a tônica do debate geopolítico contemporâneo. Aqui as relações capitalistas vão se intensificar, os países que antes resistiam à imposição vão aderir com força, né? Temos aí a China, que já estava em processo de reforma desde a década de 60, começou primeiro que a União Soviética, hoje ela é essa grande potência econômica. Aí vem os países da Europa Ocidental, que vai intensificar e vai desenvolver mais produtos, vai desenvolver mais tecnologia, vai promover o que nós chamamos do bloco europeu, que vai ter aderência também de países da Europa Oriental, e tudo isso vai determinar um novo quadro geopolítico para ser analisado e estudado. Aqui são imagens clássicas que demonstram, né, a alegria e a felicidade de diferentes cidadãos, né, que viviam do outro lado do muro oriental, celebrando aqui a queda do regime socialista e a vitória do que nós chamamos
de Estado de Direito, que começou a se vislumbrar na organização política desses países que estavam sob o domínio soviético. Então, comemorações, fotos aqui que ficaram para a história, famílias que estavam separadas foram mais uma vez unidas. Então temos aqui uma imagem que mostra o Natal de 1989, aqui num portão de Brandeburgo, lá na capital alemã, em Berlim. Então aqui berlineses do leste e do oeste celebram a unificação da cidade. Então essa imagem aqui é extremamente forte, que está mostrando cidadãos alemães que estavam separados, agora unidos, celebrando o Natal juntos, após a queda do muro. Então isso aqui é uma imagem clássica, histórica, que vai desenhar um novo quadro e vai chamar os teóricos para entender esse novo momento. Ficamos por aqui. Leia o material, assista a aula, bons estudos e até a próxima aula.